A ligação chegou às 23h42 de uma quinta-feira, e Camila soube, antes mesmo de atender, que algo havia quebrado. Não era intuição feminina nem nada desse tipo. Era o horário. Rafael nunca ligava depois das 11. Rafael nunca ligava sem motivo. E Rafael, o homem que ela ia casar em menos de 18 horas, tinha passado os últimos 3 dias sumido com um "Preciso resolver umas coisas da empresa, amor, você entende?" Ela atendeu Camila. A voz dele soou diferente. Não fria exatamente, mas calculada, como alguém que ensaiou o que vai dizer enquanto esperava a coragem chegar. "A gente precisa conversar." Ela estava sentada na beira da cama do quarto de hóspedes na casa da sogra, o vestido de noiva pendurado na porta do guarda-roupa, o véu dobrado em cima da cadeira estofada cor de creme. Amanhã de manhã, a fotógrafa chegava às 8. "Tô ouvindo", ela disse. "Eu não acho que a gente deve casar." Camila não respondeu. Olhou para o vestido. O bordado na saia que ela mesma tinha escolhido num ateliê em Higienópolis parecia diferente com a luz fraca do abajur. "Mais pesado, Camila. Tô aqui. Eu devia ter falado antes, eu sei. Mas eu precisava ter certeza e eu." Ele parou. Recomeçou. "Eu não tô pronto. Não é sobre você. É que a empresa tá num momento crítico e eu preciso focar e casar agora, com tudo isso acontecendo." "Não, a empresa." Ela repetiu as 2 palavras com uma calma que não sabia de onde vinha. "Não é só a empresa. É que a gente foi rápido demais." 8 meses, Camila. A gente se conhece há 8 meses. Você pediu casamento com 6. Silêncio. Rafael, a voz dela não tremeu, e ela ficou surpresa com isso. "Você tá desmarcando a Kirgento na véspera, com 200 convidados confirmados, com o buffet pago, com o vestido aqui do meu lado, eu vou cobrir os custos, óbvio. Eu já falei com meu pai, a gente vai." Ela desligou, ficou olhando para o telefone na mão por uns 40 segundos. Depois olhou de novo para o vestido. Depois foi até a janela e ficou encarando a rua molhada lá embaixo, o reflexo das luzes do condomínio se espalhando na chuva fina que tinha começado sem ela perceber. Só que tinha um detalhe que Rafael não sabia. Camila Andrade não era apenas a namorada de 8 meses que ele tinha pedido em casamento impulsivamente numa viagem a Gramado. Ela era, desde aquela semana, a nova diretora de expansão contratada pelo Grupo Vettori, a holding que controlava, entre outras coisas, a empresa de Rafael. A carta de admissão estava na bolsa dela, na mesinha de cabeceira. Ela ainda não tinha contado para Rafael. Ia contar amanhã, depois da cerimônia, como surpresa, como prova de que ela também tinha apostado tudo naquela vida que iam construir juntos em São Paulo. Agora ela ficou olhando a carta sem tirá-la da bolsa e decidiu que ia continuar sem contar. "Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. E se você chegou agora no canal, aperta inscrever, porque essa história ainda não acabou e você não vai querer perder o que vem aí." Na manhã seguinte, Camila acordou às 6. Fez as malas antes que a casa da sogra acordasse. Deixou o vestido pendurado exatamente onde estava. Colocou em cima da cadeira estofada um bilhete com 3 palavras. "Pode ficar com ele." Pegou um Uber para o apartamento que ainda era dela, que ela ia abandonar no fim do mês, porque ia se mudar para casa, que ela e Rafael tinham escolhido juntos num condomínio em Pinheiros no Uber. Ela mandou uma mensagem para Dona Lúcia, a mãe de Rafael, pedindo desculpas. Não mandou nada para Rafael L. Tentou ligar 4 vezes antes do meio-dia. Ela não atendeu nenhuma. Bianca Ferreira, a melhor amiga de Camila desde a faculdade de administração na FGV, chegou no apartamento às 11 com uma garrafa de vinho e uma caixa de brigadeiro e a cara de quem estava pronta para ouvir. Era uma mulher pequena, de cabelo curtíssimo e óculos de armação grossa, e tinha o dom raro de saber quando falar e quando só ficar presente. Ela ficou presente por uns 20 minutos, depois perguntou: "E o emprego? Como é que tá na segunda?" Bianca abriu o vinho.
Então a única coisa que mudou é que você não vai mais passar os fins de semana ouvindo a sogra falar que sua mãe é de Minas, como se isso fosse um defeito de caráter. Camila deu uma risada curta. Não porque era engraçado, era que a alternativa era chorar. E ela tinha decidido, naquela madrugada, olhando pela janela, que não ia desperdiçar mais lágrima nenhuma por Rafael Monteiro. O que ela não tinha decidido ainda era o que fazer com a raiva. A raiva era diferente da mágoa. A mágoa ela conseguia embrulhar, guardar, fingir que não existia até existir de verdade menos. A raiva ficava acordada. A raiva queria saber por que ele tinha esperado a véspera. Queria saber se tinha alguém ou se ela tinha sido descartada por uma planilha de prioridades. Queria saber se ele tinha sentido alguma coisa quando ela desligou o telefone ou se tinha ficado aliviado. Bianca, ela disse, olhando o fundo do copo. Ele falou que foi por causa da empresa. Que empresa? A Monteiro Incorporações. O negócio do pai dele. Bianca torceu o canto da boca. A empresa que está perdendo o contrato para todo lado desde que o mercado virou. Camila levantou os olhos. O quê? Bianca pousou o copo devagar. Você não sabia? Meu primo trabalha na área de construção civil. Ele falou que a Monteiro está com pelo menos 3 obras paradas por falta de aporte. Eles estavam tentando fechar com um fundo lá, mas o fundo recusou porque o balanço não fechava. Camila ficou quieta por um momento. Que fundo? Não lembro o nome. Um fundo grande. De São Paulo. Camila pensou na carta de admissão na bolsa. Pensou no Grupo Vettori. Pensou no fato de que o Grupo Vettori tinha, entre suas subsidiárias, exatamente o tipo de fundo de infraestrutura que financiava incorporadoras em expansão. Pensou no fato de que Rafael tinha pedido ela em casamento 2 semanas depois de ela conseguir essa entrevista. Pensou em como ele tinha ficado muito mais atencioso, muito mais presente, muito mais. Vamos construir nossa vida juntos nas últimas 3 semanas. Pensou em como, na noite do pedido de casamento em Gramado, ele tinha perguntado, de passagem, quase sem querer, você disse que estava esperando uma resposta de um processo seletivo, né? Como está indo isso? Ela tinha dito que não sabia ainda. 3 semanas depois, a carta chegou. 1 semana depois, e a ligação na véspera do casamento. Camila colocou o copo na mesa de centro, com cuidado de quem não quer quebrar nada, porque tem medo de não conseguir parar se começar. Bianca, ela disse, me conta tudo que o seu primo sabe sobre a Monteiro Incorporações. Bianca ficou até meia-noite, quando foi embora. Camila tinha 4 páginas de anotações num caderno velho de faculdade. Um nome, Henrique Vettori, CEO do grupo, que ela ia encontrar na segunda-feira no seu primeiro dia de trabalho. E uma pergunta que não parava de voltar. Ele sabia quem ela ia ser antes de pedir ela em casamento? Não tinha como ter certeza. Não ainda. Mas tinha uma coisa que ela sabia com absoluta clareza. Se a resposta fosse sim, então tudo o que tinha acontecido naqueles 8 meses, cada jantar, cada viagem, você é diferente de tudo que eu já conheci, tinha sido uma jogada. E ela, que tinha estudado 5 anos de administração e 2 de gestão estratégica, e tinha se orgulhado a vida inteira de ser a pessoa que não deixava ninguém passar a mão na sua cabeça, tinha deixado. Isso doía mais que o vestido abandonado na cadeira estofada, não por causa do orgulho ferido, embora o orgulho também doce. Doía porque ela tinha gostado dele de verdade. E essa era a parte que ela não sabia o que fazer. Segunda-feira, 7h50 da manhã, ela entrou no edifício da Vettori Holdings, na Faria Lima, com o cabelo preso. Um blazer cinza chumbo que tinha comprado especificamente para esse dia e a expressão de alguém que dormiu bem e está pronta para trabalhar. Não tinha dormido nada. A recepcionista encaminhou para o 14º andar. O RH fez o onboarding em 40 minutos. Às 9, Camila estava sentada numa sala de reunião com vidro do chão ao teto, olhando para São Paulo lá embaixo, esperando o briefing com o time de expansão.
A porta se abriu. Entrou primeiro uma mulher de uns 50 anos, Rosângela, que era a gerente sênior da área e que apertou a mão de Camila com a firmeza de quem avaliava tudo com esse aperto. Entrou depois um rapaz jovem, Felipe, analista, que olhou para ela com o sorriso tímido de quem ainda estava se acostumando com reuniões desse nível, e entrou depois Henrique Vettori. Camila tinha visto a foto dele no site da empresa. Na foto ele tinha uns 50 e poucos, cabelo grisalho, olhar direto, a postura de quem passou a vida inteira num ambiente onde as pessoas disputam cada centímetro de poder e aprendeu a ocupar espaço sem pedir licença. Na vida real era a mesma coisa, só que com mais presença. Ele cumprimentou Rosângela pelo nome, acenou para o Felipe, e então pousou os olhos em Camila com uma atenção que não era desconforto nem avaliação, era reconhecimento, como de alguém que leu o currículo com cuidado e estava confirmando uma impressão. Camila Andrade. Não era pergunta. Henrique Vettori. Também não era. Ellie sentou na cadeira à cabeceira da mesa. Abriu uma pasta. Você vai liderar a análise dos projetos em carteira para a expansão no segundo semestre. Temos 14 propostas de parceria em aberto, 3 delas com prazo de decisão até o fim do mês. Rosângela vai te passar o contexto completo. Olhou para ela por cima da pasta. Alguma pergunta? Uma, ela disse. Das 3 com prazo, quantas são de incorporadoras com obras paradas? Uma pausa pequena. 2, ele disse. Então começo por essas 2. Henrique Vettori fechou a pasta. E pela primeira vez desde que tinha entrado na sala, deu uma espécie de sorriso que não era exatamente um sorriso, era mais uma concessão, como quem reconhece que a partida vai ser interessante. Começa por essas 2, ele disse. Foi no fim da primeira semana, numa quinta-feira, que Camila abriu a primeira das 3 pastas com prazo e encontrou o nome Monteiro Incorporações na segunda página do relatório de análise preliminar. Ela ficou olhando por uns 10 segundos. Depois fechou a pasta, foi até a janela, olhou para Faria Lima lá embaixo e ficou assim por um tempo que ela não soube dizer quanto durou. Quando voltou para a mesa, reabriu a pasta e começou a ler com a mesma atenção que ela dava para qualquer outro documento. Só que dessa vez cada número que não fechava, cada garantia que faltava, cada promessa de entrega que o histórico da empresa não sustentava, ela lia 2 vezes. Não porque queria reprovar, porque queria ter certeza de que a análise era impecável. Se fosse reprovar, ia ser com argumento que ninguém pudesse questionar. Ela mandou o rascunho da análise para Rosângela na sexta tarde. Rosângela mandou de volta na segunda de manhã com um comentário só. Consistente. Apresenta para o Henrique na quarta. Na terça, o telefone de Camila vibrou com um número que ela tinha apagado, mas reconheceu de imediato. Ela deixou ir para o voicemail. Não escutou a mensagem, mas não apagou. A reunião com Henrique na quarta foi de 40 minutos. Ela apresentou as 2 análises com prazo. Monteiro Incorporações e uma outra, uma construtora de Campinas que tinha problemas parecidos, mas menor exposição. Henrique ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou uns segundos olhando as planilhas na tela. Sua recomendação? Recusar as 2 por hora, ela disse. A Monteiro tem garantias insuficientes e um histórico de atraso nas obras dos últimos 2 anos que não aparece no sumário executivo que eles mandaram, mas aparece nos contratos com a prefeitura que são públicos. A de Campinas pode ser reavaliada em 90 dias se eles resolverem o passivo com os fornecedores. Henrique a olhou por um momento. Você foi atrás dos contratos públicos por conta própria. É o que a análise pedia. Não estava no briefing. O briefing pede análise de risco. Risco não aparece só no que a empresa manda. Outro silêncio, daqueles que ela já estava aprendendo a ler. Não eram silêncios de desconforto. Eram silêncios de alguém que está atualizando uma avaliação. Aprovado, ele disse. Manda o parecer formal até sexta. Ela mandou na quinta.
6 semanas depois do primeiro dia, Camila foi chamada à sala de Henrique para uma conversa que não estava na agenda. Ele estava em pé perto da janela quando ela entrou, o que era incomum. Henrique Vettori era o tipo de homem que sentava antes de todo mundo entrar, não depois. Fecha a porta, ele disse. Ela fechou. Tive uma reunião hoje de manhã. Ele virou para ela, com o conselho de administração da holding. Estamos abrindo uma diretoria executiva de novos negócios. Cargo novo, estrutura nova, orçamento novo. Uma pausa. Quero que você assuma. Camila ficou quieta por exatamente 2 segundos. Eu tenho 6 semanas de empresa. Eu sei. Tem gente no time com 5 anos de Vettori. Eu sei disso também. Ele cruzou os braços, não com arrogância, mas com a postura de quem já tomou a decisão e está apresentando, não pedindo opinião. A análise da Monteiro me mostrou como você trabalha. Não preciso de mais 6 meses para confirmar o que já vi. Ela olhou para ele por um momento. Posso pensar até amanhã? Pode. Ela pensou por 4 horas. Às 18h30 mandou um e-mail de uma linha. Aceito. Quando começo? A resposta chegou em 2 minutos. Segunda foi Bianca quem fez a conta, num sábado de manhã com café e torrada no apartamento de Camila. Deixa eu entender. Daqui a 2 semanas faz 6 meses desde o casamento que não aconteceu, faz. E você agora é diretora executiva do grupo que é o maior credor potencial da empresa do homem que te desmarcou na véspera. Bianca mordeu a torrada. Ficou mastigando por um tempo, e ele ainda não sabe que é você, ainda não? Quando ele vai saber? Camila levantou os olhos da xícara. Tinha uma expressão que Bianca conhecia bem e que sempre a fazia se perguntar se a amiga tinha nascido assim ou se tinha aprendido nos anos que passaram, tentando provar para todo mundo que uma menina de Minas sem sobrenome de família tradicional podia chegar aonde quisesse. Na segunda, Camila disse, quando eu entrar pela primeira vez na sala de reunião como diretora executiva e ele tiver sentado do outro lado da mesa, esperando a decisão sobre o aporte, Bianca ficou em silêncio por uns 3 segundos. Deus do céu, ela disse, mas não parecia com medo. Parecia com o tom de quem comprou ingresso para o jogo certo. Camila terminou o café. 6 meses, ela disse, quase para si mesma. Às vezes é tempo suficiente para tudo mudar. A sala de reunião do 14º andar tinha uma mesa oval de carvalho escuro que Camila nunca tinha prestado atenção antes. Naquela segunda-feira ela prestou. Eram 12 cadeiras, 6 de cada lado, e a cabeceira ficava exatamente de frente para a porta de entrada. Ela chegou 10 minutos antes. Escolheu a cabeceira. Rosângela entrou às 9 em ponto. Viu onde Camila estava sentada e teve uma expressão brevíssima de surpresa que desapareceu rápido demais para ser chamada de expressão. Felipe entrou atrás dela com um notebook e uma pilha de pastas. 2 analistas do jurídico completaram a mesa do lado esquerdo. A delegação da Monteiro Incorporações chegou às 9h05. Entraram 3 pessoas. Um advogado que Camila não reconheceu, uma mulher de uns 40 anos que ela soube depois ser a CFO, e Rafael Monteiro. De terno azul marinho, cabelo do jeito que ele sempre usava quando queria parecer mais sério do que era, olhando para o notebook que carregava na mão enquanto entrava. Ele levantou os olhos quando chegou na altura da mesa e parou. Não foi um tranco. Foi aquela fração de segundo em que o corpo processa uma informação que a cabeça ainda não autorizou a aceitar, como pisar num degrau que não estava lá. Ele parou, olhou para ela, e Camila viu, com uma clareza que ela não esperava sentir, o exato momento em que ele entendeu. Ela não mudou a expressão. Bom dia, a voz saiu igual a que ela usava em qualquer reunião. Rafael Monteiro. Certo, sou Camila Andrade, diretora executiva de novos negócios do Grupo Vettori. Pode sentar. Ele sentou, o advogado abriu a pasta. A CFO ligou o notebook.
Rafael ficou olhando para Camila por um segundo a mais do que era profissional, e ela deixou ele olhar, porque era isso que ela queria, que ele entendesse exatamente onde estava antes de começar. Vamos começar pelo parecer técnico, ela disse, e virou para o Felipe. A reunião durou 1 hora e 40 minutos. Camila conduziu cada parte com a frieza de quem estava analisando um investimento como qualquer outro, porque era o que estava fazendo. Ela tinha passado as últimas 6 semanas construindo esse parecer tijolo por tijolo, e ele era sólido, e ela sabia que era sólido. E sabia que a Monteiro Incorporações sabia que o parecer estava certo mesmo que não gostasse. Quando chegou no item das garantias insuficientes, o advogado da Monteiro tentou questionar a metodologia. Camila abriu o relatório na página 18. Os contratos com a Prefeitura de Guarulhos de 2022 e 2023 estão aqui, são públicos, e mostram um padrão de atraso médio de 137 dias nas 3 obras do período. Isso é metodologia ou é histórico? O advogado não respondeu. Rafael ficou olhando para a mesa. A Cefo. Camila percebeu, estava tomando notas com uma atenção que parecia menos defensiva e mais, curiosamente, atenta. No fim, Camila apresentou a posição do grupo. O aporte estava condicionado a 3 itens: reestruturação parcial das garantias, auditoria independente nas obras em andamento e um cronograma de entrega com multa contratual real, não simbólica. Isso não é uma recusa, ela disse. É uma condição. Se a Monteiro atender os 3 pontos em 90 dias, o aporte vai para análise final com recomendação positiva da minha área. A CFO fechou o notebook. Entendido. Vamos avaliar internamente. O advogado começou a guardar os papéis. Rafael ainda não tinha dito nada em 40 minutos. Então ele disse: posso ter uma palavra com a diretora antes de sair? Camila pediu para todos saírem. Quando a porta fechou, ficaram os dois na sala de reunião, com a mesa oval entre eles e São Paulo, do lado de fora do vidro, cinza e enorme e completamente indiferente. Rafael ficou em pé. Ela ficou sentada, você sabia, ele disse. Não era acusação. Era constatação, daquelas que saem quando a pessoa está tentando reorganizar o que pensava que entendia, do que, especificamente, que ia parar aqui. Na Vettori, sabia que tinha sido contratada? Sim. Não sabia que vocês iam bater na porta. Ele passou a mão no cabelo. Hábito antigo, ela reconheceu sem querer. Camila, Rafael. Ela inclinou levemente a cabeça. A gente está numa reunião de negócios. Você quer falar sobre o aporte ou quer falar sobre outra coisa? Você sabe que eu quero falar sobre outra coisa. Pois é. E eu não estou aqui para isso. Ele ficou olhando para ela por um momento com uma expressão que ela não conseguiu ler logo de cara, e isso a irritou mais do que qualquer coisa que ele pudesse ter dito, porque ela tinha passado 8 meses aprendendo a ler a face dele. Se eu precisava te explicar o que aconteceu, ele disse, você explicou, na véspera do casamento. Por telefone, ela juntou as pastas na sua frente com calma. Se não tiver mais nada sobre o processo de análise, eu tenho outra reunião às 11. Tinha uma pressão que você não conhecia, ela parou de juntar as pastas. Que pressão? Ele hesitou. E nessa hesitação, Camila viu alguma coisa que não esperava ver, não desconforto de quem foi pego, mas desconforto de quem está carregando alguma coisa há tempo demais e não sabe se pode pousar. Não é o momento certo para isso, ele disse. Por fim, concordo. Ela se levantou. Boa sorte com os 90 dias. Ela não pensou nele no resto do dia, isso era mentira. Ela pensou nele 2 vezes, e nas 2 vezes fez o que tinha aprendido a fazer nos últimos 6 meses. Notou o pensamento, não o alimentou, voltou para o trabalho. Que ficou foi a hesitação. Tinha uma pressão que você não conhecia. Ela sabia o que era pressão óbvia. A empresa do pai afundando. Um casamento caro. Uma noiva que ia trabalhar no grupo que podia salvar ou enterrar o negócio da família.
A narrativa mais simples era que ele tinha se aproximado dela de caso pensado, e quando o aporte não veio, cancelou. Só que a carta de admissão dela tinha chegado uma semana antes da ligação. E, se ele tivesse acesso a essa informação, por que cancelar justamente quando ela ia entrar no grupo? Faria mais sentido manter o casamento, usar a posição dela para garantir o aporte, e aí sim descartá-la depois, a menos que ele não soubesse da carta, a menos que o motivo fosse outro. Camila abriu o e-mail e começou a responder o que estava esperando desde as 10 da manhã. A hesitação podia esperar. Se você tivesse no lugar de Camila, você teria ouvido o que ele queria falar ou teria ido embora do mesmo jeito? Me conta nos comentários, porque essa parte divide muito as opiniões. E de onde você está assistindo agora? Que horas são aí? Nos dias que se seguiram, Rafael Monteiro mandou 2 e-mails formais pelo endereço corporativo da Monteiro, ambos dentro do processo de análise, ambos respondidos por Felipe com cópia para Rosângela, seguindo o protocolo padrão. Mandou também uma mensagem no número pessoal dela na quinta seguinte. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas preciso que você saiba que não foi o que você está pensando. Ela leu 3 vezes. Não respondeu. Foi Rosângela quem, sem querer, abriu a primeira fresta, numa sexta-tarde. Enquanto as duas revisavam o pipeline do trimestre, Rosângela mencionou, de passagem, que a Monteiro Incorporações tinha entrado em contato pedindo uma reunião técnica preliminar antes do prazo dos 90 dias. Pediram para falar com quem especificamente? Camila perguntou. Com você? Rosângela olhou por cima dos óculos, mas pediram também para não ser reunião formal. Café, foi o que o representante deles falou. Camila olhou para a planilha na frente dela. Quem é o representante? Rafael Monteiro. O próprio. Ela ficou uns 2 segundos com o olho na mesma célula da planilha. Agenda para a semana que vem, ela disse. Formal, sala de reunião. Com Felipe presente, Rosângela fez uma anotação sem comentar nada, mas no caminho de volta para sua mesa. Camila notou que a gerente tinha um canto da boca levemente curvado que ela não soube classificar como aprovação ou curiosidade. A reunião técnica aconteceu na terça seguinte. A Monteiro tinha feito o dever de casa. Rafael chegou com um novo laudo de garantias, uma proposta de auditoria com empresa já indicada e um cronograma revisto que Camila teve que admitir para si mesma enquanto lia estava tecnicamente mais sólido do que ela esperava em 3 semanas. Ela leu cada página com atenção. Felipe fez as perguntas técnicas. O analista da Monteiro respondeu com competência. Rafael ficou em silêncio durante quase toda a reunião. Na última parte, quando Camila estava fechando a pasta, ele disse: "Tem uma coisa que não está nos documentos." Ela olhou para ele. "Meu pai teve um infarto em março. 2 dias antes da ligação para você, a sala ficou quieta de um jeito diferente. Ele sobreviveu. Tá. Mas naquela semana eu assumi a operação inteira da empresa. As obras, os contratos, as negociações que estavam travadas, tudo ao mesmo tempo. E eu entrei em pânico." Ele não desviou o olhar dela. "Não foi a empresa que me fez ligar para você. Foi o medo. E eu fui covarde o suficiente para usar a empresa como desculpa, porque era mais fácil do que admitir que eu estava com medo de não conseguir segurar tudo ao mesmo tempo." Felipe olhava para o notebook com a descrição de alguém que percebeu que estava numa sala onde algo além de negócios estava acontecendo. Camila ficou com a pasta fechada na frente dela. "Por que você não falou isso na hora?" "Porque na hora eu ainda estava tentando fingir para mim mesmo que estava no controle de tudo." Ela ficou olhando para ele por um momento. Não com raiva. A raiva tinha a forma que ela conhecia, e o que ela estava sentindo agora tinha uma forma diferente, mais complicada, que ela não queria nomear ali. "Obrigada por falar", ela disse, com a voz de diretora executiva que ela tinha aprendido nas últimas semanas. "Vou levar os novos documentos para análise."
Felipe manda o feedback em até 10 dias úteis. Ela se levantou, ele também. Camila, ela estava na direção da porta. Parou, mas não virou. Eu sei que não muda nada, ele disse. Só precisava que você soubesse. Ela ficou assim por 2 segundos. Manda o complemento do laudo até sexta, ela disse, e saiu. Naquela noite ela ligou para Bianca. Ele falou que o pai teve um infarto. Silêncio de 2 segundos do outro lado. É verdade? Confirmo amanhã com o que tiver de público. Mas a data bate. Ele assumiu a operação exatamente naquela semana. E você acredita que foi esse o motivo? Camila ficou olhando para o teto do apartamento. Tinha uma pequena mancha de umidade no canto que ela ia mandar consertar há 2 meses. Não sei, ela disse. Acho que foi um dos motivos. Não sei se foi o único, porque se foi o único muda muita coisa. Ou não muda nada. Ainda foi covarde. Foi, Bianca disse. Mas covarde por medo não é a mesma coisa que covarde por cálculo. Camila não respondeu. Você está com vontade de acreditar nele, Bianca disse. Não com julgamento, mas com o tom de quem está nomeando uma coisa que a outra pessoa ainda não quer nomear sozinha. Tô com vontade de ter certeza, Camila corrigiu. É quase a mesma coisa. A certeza chegou de um lugar que ela não esperava. Na quinta seguinte, Henrique Vettori parou na porta da sala dela no fim do dia. Coisa rara, Henrique não parava na porta de ninguém. As pessoas é que iam até ele. Você conhece Rafael Monteiro? Ele perguntou. Camila ergueu os olhos do computador. Estou tocando a análise do processo deles. Eu sei. Ele entrou, fechou a porta, sentou na cadeira do outro lado da mesa com a postura de quem vai ter uma conversa real, não protocolar. Antes disso, ela ficou quieta por um momento. Decidiu. Nós nos relacionamos antes de eu entrar aqui. Henrique não demonstrou surpresa. Tive uma ligação hoje cedo com Décio Monteiro, o pai dele. Décio e eu nos conhecemos há 20 anos. Somos do mesmo clube. Uma pausa. Ele me contou sobre o infarto. Contou que o Rafael assumiu tudo do dia para a noite e que ficou em frangalhos internamente, mas não deixou aparecer para ninguém. Contou também que o filho cancelou um casamento naquele período e que o Décio acha que foi o maior erro que Rafael já cometeu. Camila ficou olhando para Henrique. Por que o senhor está me contando isso? Ele levantou as sobrancelhas levemente. Porque você é diretora executiva da minha holding e eu quero saber se tem algum conflito de interesse que eu precise saber. Não tem? Bom, ele se levantou. A análise continua com você então. Chegou na porta, parou. Uma coisa, Camila. Décio Monteiro é um homem orgulhoso que passou a vida inteira construindo uma empresa e que passou por um momento em que quase perdeu tudo ao mesmo tempo. A empresa e a vida. Às vezes as pessoas ao redor de um homem assim pagam o preço de um medo que não é delas. Ele abriu a porta. Só uma perspectiva. A decisão é sempre sua, saiu. Camila ficou olhando para a porta fechada. Então olhou para o telefone. A mensagem de Rafael ainda estava lá sem resposta. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas preciso que você saiba que não foi o que você está pensando. Ela ficou com o dedo sobre a tela por um longo momento. Não respondeu. Mas dessa vez não fechou o aplicativo. Ficou com a mensagem aberta na tela enquanto voltava para o relatório. E o relatório da Monteiro Incorporações estava sólido. E ela sabia que ia recomendar o aporte com as condições. E sabia também que isso era a decisão tecnicamente certa, independente de qualquer outra coisa. O problema era que qualquer outra coisa estava sentado do outro lado de uma mesa toda semana com os olhos dela e não ia embora só porque ela tinha decidido que não ia embora. Foi na semana seguinte que a segunda camada do problema apareceu. Felipe entrou na sala dela com uma expressão que ela já reconhecia. O analista tinha a cara completamente lisa quando as coisas estavam bem e ficava com uma leve tensão entre as sobrancelhas quando tinha algo que não queria ser o primeiro a dizer. Tem uma coisa no complemento do laudo da Monteiro, ele disse, fala. A auditoria que eles indicaram.
Ele colocou uma folha na mesa. A empresa de auditoria é legítima, mas o sócio majoritário dela tem vínculo societário com Décio Monteiro numa holding menor que eles têm em Minas. Camila olhou para a folha. Isso não aparecia no material que eles mandaram antes. Não. Apareceu quando fui verificar o quadro societário da auditoria no sistema. Ela ficou quieta por um momento. Eles sabem que a gente encontrou? Ainda não, ela olhou para o relógio. Eram 4h30. Agenda uma reunião para amanhã às 10, com Rafael Monteiro. Sem avisar o motivo, Felipe saiu. Camila ficou olhando para a folha. Era possível que fosse descuido. Era possível que fosse incompetência administrativa. Empresas familiares às vezes tinham vínculos cruzados que os próprios donos não mapeavam direito. Era possível também que fosse exatamente o que parecia. Uma auditoria que ia atestar o que precisava ser atestado. E aí o discurso do infarto, a vulnerabilidade admitida na sala de reunião, o Henrique parando na porta dela. Tudo isso tinha uma segunda leitura que ela não queria ter, mas precisava considerar uma pressão que você não conhecia, pressão de salvar a empresa do pai, pressão de usar qualquer porta que estivesse aberta, ela incluída. Ela fechou a folha e foi embora mais cedo do que o normal pela primeira vez, desde que tinha começado. Não dormiu bem. Na manhã seguinte, chegou às 8, uma hora antes da reunião, e ficou relendo o dossiê completo da Monteiro do Zero. Não o resumo executivo, o dossiê inteiro, contrato por contrato, balanço por balanço, registro por registro. Foi aí, na página 43 de um relatório de fluxo de caixa de 18 meses atrás, que ela encontrou uma coisa que não estava conectada a nada ainda, mas que ficou vibrando no fundo da cabeça, com aquela frequência baixa das coisas que importam. Uma transferência de capital, valor significativo, origem identificada como aporte de sócio estratégico, sem nome. 18 meses atrás, era 2 meses antes de Rafael e ela se conhecerem. Rafael chegou às 10 em ponto. Dessa vez sem advogado, sem CFO, sem ninguém. Entrou na sala de reunião e encontrou Camila sozinha, sem Felipe, sem Rosângela. A folha com o quadro societário da auditoria no centro da mesa. Ele viu a folha. Viu a expressão dela. Sentou. Você encontrou, ele disse. Encontrei. Ela não empurrou a folha para ele. Não precisava. Ele sabia o que estava lá. Quero que você me explique. Rafael ficou olhando para a mesa por um momento. Quando levantou os olhos, a expressão não era de alguém tentando construir uma defesa. Era de alguém que chegou num ponto onde fingir cansa mais do que admitir. A auditoria foi sugestão do nosso jurídico. Ele disse: eu sabia do vínculo com meu pai. Não sabia que tinha obrigação de declarar porque não achei que fosse relevante, dado que a empresa é independente operacionalmente. Uma pausa. Mas eu sei como aparece. Aparece como uma auditoria que vai atestar o que precisa ser atestado. Eu sei. Então por que você indicou? Ele ficou quieto por um segundo. Porque quando meu jurídico sugeriu, eu não pensei com clareza suficiente. Eu estava tentando avançar no processo e não parei para pensar em como ia ser lido do outro lado. Camila ficou olhando para ele. Rafael. A voz saiu mais direta do que ela planejou. Eu preciso que você entenda o que acontece se eu fizer isso para o Henrique sem uma explicação melhor do que essa. O processo da Monteiro encerra, não em 90 dias. Encerra, ele não desviou o olhar. Eu sei, e você ainda acha que a explicação é que não pensou com clareza? Acho que é a verdade. Ele se inclinou levemente para frente. Camila, eu sei que você tem razão em não confiar em mim. Eu sei que cada coisa que aconteceu desde março dá para ser lida de um jeito que me faz parecer alguém que usou você. Eu entendo por que você lê assim, mas a auditoria foi um erro de julgamento, não uma armação, e eu posso substituir a empresa hoje ainda se você der a chance. Ela ficou quieta. Tem uma coisa na página 43 do dossiê de fluxo de caixa, ela disse. Algo mudou na expressão dele. Uma transferência de 18 meses atrás.
Aporte de sócio estratégico, sem identificação. Rafael ficou completamente parado. Quem é o sócio? Ele ficou assim por um tempo que ela contou internamente. 4 segundos. 5. Olhando para a mesa com uma expressão que ela nunca tinha visto nele antes. Não era vergonha exatamente. Era o peso de alguém que chegou num ponto que sabia que ia chegar e ainda assim não estava pronto. Meu pai, ele disse por fim. O aporte foi do meu pai, com recurso próprio dele, não da empresa. Porque naquela época a Monteiro Incorporações estava tecnicamente insolvente. Meu pai colocou o patrimônio pessoal dele para cobrir o buraco sem contar para ninguém. Nem para mim. Camila ficou olhando para ele. Eu descobri quando assumi tudo depois do infarto. Ele disse. A voz estava diferente agora, mais baixa, sem o cuidado de quem está apresentando argumento, com o cansaço de quem está contando uma coisa que carregou sozinho. Meu pai tinha segurado a empresa nas costas por 2 anos, sem contar para mim, porque não queria que eu achasse que ele estava fraco. E quando eu abri os livros depois do infarto, eu entendi e que a empresa que eu achava que ia herdar um dia era uma empresa que existia, porque ele tinha colocado tudo que tinha para mantê-la de pé. Pausa. E foi aí que eu entrei em pânico de verdade. Camila foi até a janela. Não porque precisava olhar para a rua. Porque precisava de 2 metros de distância para pensar sem a expressão dele na frente. Lá fora São Paulo estava no horário do meio do dia, barulhenta e indiferente como sempre. Ela ficou assim por um tempo que não soube dizer. O que ela tinha agora eram 2 coisas ao mesmo tempo que não se cancelavam. A raiva ainda estava lá, real, legítima, fundada. Ele tinha sido covarde. Tinha indicado uma auditoria com conflito de interesse por descuido ou por conveniência, e os 2 eram problema. Tinha usado a empresa como desculpa quando o motivo real era medo, e medo não era desculpa para fazer o que fez. E também era verdade que um homem de 34 anos tinha descoberto que o pai tinha vaziado o próprio patrimônio para salvar uma empresa, enquanto esse homem estava de joelhos num quarto de hospital. E tinha entrado numa espiral de pânico que ele não tinha vocabulário para nomear, e tinha destruído a coisa mais importante que tinha na vida pessoal como efeito colateral. As 2 coisas eram verdade ao mesmo tempo. Ela virou. A auditoria precisa ser substituída, ela disse. Hoje. Você manda para mim o nome de 3 empresas sem nenhum vínculo com o Grupo Monteiro até às 6 da tarde. Eu escolho uma. E o processo continua. Ele ficou olhando para ela. Continua? O dossiê está sólido nos outros pontos. A decisão técnica não muda por causa de um erro de julgamento que foi corrigido antes de causar dano. Ela voltou para a mesa, juntou a folha, colocou na pasta. Mas se aparecer mais uma coisa que eu deveria saber e não soube, o processo encerra no mesmo dia. Sem segunda chance. Entendido. Mais uma coisa. Ela fechou a pasta. Essa conversa não saiu daqui. O que você me contou sobre o seu pai, sobre o patrimônio, sobre como você descobriu, isso fica aqui. Não entra no relatório, não vai para o Henrique, não é relevante para o processo técnico. Ele ficou quieto por um momento. Por quê? Porque não é da conta do processo técnico. Ela levantou os olhos para ele. E porque seu pai não deveria pagar o preço de uma coisa que ele fez para proteger o filho. Rafael ficou olhando para ela com uma expressão que ela reconheceu dessa vez sem dificuldade. Era a mesma que ele tinha tido na noite em Gramado, quando ele tinha olhado para ela do outro lado da mesa, de um restaurante que ele tinha escolhido com cuidado, e ela tinha dito alguma coisa sobre o cardápio, e ele tinha ficado com aquela cara de quem não esperava gostar tanto de alguém. Ela desviou o olhar primeiro, as 3 empresas de auditoria até às 6, ela disse, e abriu a porta. Ele mandou às 4h30, ela escolheu a segunda da lista. Mandou para o Felipe com instrução de contato e ficou até às 7 terminando o relatório de pipeline do trimestre. Quando saiu do edifício, tinha uma mensagem nova no telefone: obrigado.
Ela ficou olhando para a palavra por um tempo na calçada da Faria Lima, com o barulho do trânsito ao redor. Não respondeu ainda, mas dessa vez guardou o telefone no bolso em vez de na bolsa, que era uma diferença pequena que só ela sabia o que significava. O relatório final de análise da Monteiro Incorporações foi entregue a Henrique Vettori numa quinta-feira, 3 semanas depois. Camila apresentou pessoalmente 40 minutos, sem interrupção. Henrique ouviu do começo ao fim com a atenção fechada de sempre. Quando ela terminou, ele ficou olhando as planilhas por um momento. Sua recomendação final? Aprovação do aporte com as 3 condições originais mantidas e adição de uma quarta. Acompanhamento trimestral do fluxo de caixa pela nossa área durante os primeiros 12 meses. Justificativa da quarta condição? Empresa familiar em processo de transição de gestão. O risco não é técnico, é de governança. O acompanhamento trimestral protege os dois lados. Henrique ficou em silêncio por uns 5 segundos. Aprovado, ele disse. Prepara o contrato com o jurídico. Ela estava saindo quando ele disse, sem levantar os olhos da pasta. Bom trabalho, Camila. Era a segunda vez que ele usava só o primeiro nome dela, sem contexto formal. A primeira vez tinha sido quando a convidou para a diretoria, ela não comentou. Mas saiu da sala com um passo levemente diferente. A assinatura do contrato aconteceu numa sexta-feira do mês seguinte, numa sala diferente da de sempre. Menor, mais informal, com café na mesa e sem o peso das reuniões de análise. Henrique assinou pelo Grupo Vettori. Rafael assinou pela Monteiro Incorporações. Camila ficou de pé do lado de Henrique como era protocolo. E quando as canetas voltaram para a mesa e os 2 homens apertaram as mãos, ela sentiu, não alívio exatamente, mas a sensação específica de quando uma coisa que você construiu tijolo por tijolo finalmente fica de pé sozinha. Henrique saiu logo em seguida com o jurídico. Ficaram Camila e Rafael na sala, com o contrato assinado entre eles e o café que ninguém tinha tocado. Deu certo, ele disse. Deu, ele ficou olhando para ela por um momento. Posso te convidar para tomar um café que não seja numa sala de reunião? Ela olhou para ele, Rafael. Eu sei que não tenho direito, ele disse, antes que ela continuasse. E eu não estou pedindo para voltar para onde a gente estava. Estou pedindo um café, 1 hora. Sem processo de análise, sem dossiê, sem auditoria, uma pausa pequena, só para conversar como 2 pessoas. Ela ficou quieta. Pensou em Bianca dizendo covarde por medo, não é a mesma coisa que covarde por cálculo. Pensou em Henrique parado na porta da sala dela, com uma perspectiva que não tinha pedido para ouvir, mas que não tinha conseguido desligar. Pensou no vestido pendurado na porta do guarda-roupa e no bilhete de 3 palavras que tinha deixado na cadeira estofada. Pensou que 6 meses atrás ela tinha saído daquela casa com as malas e uma raiva que queria ter forma e não tinha. E que hoje ela estava de pé numa sala de reunião com o nome na porta e um contrato que ela tinha construído do zero e que ia financiar 100 famílias de operários em obras que iam sair do papel. Pensou que a raiva tinha feito o trabalho dela e que talvez estivesse na hora de ver o que ficava quando a raiva descansava. 1 hora, ela disse. E você paga. O canto da boca dele se moveu. Não chegou a ser um sorriso ainda, era mais um ensaio, a cara de alguém que não sabia se tinha permissão, mas que estava com vontade. Óbvio, ele disse. Eles foram a um café na rua lateral ao edifício, daqueles com mesinhas de madeira e barulho de fundo e café, que chegava sem ninguém ter pedido, porque o garçom conhecia a cara de quem precisava. Ficaram 1 hora e 40. Ela contou sobre a carta de admissão que estava na bolsa na noite da ligação. Ele ficou em silêncio por uns 3 segundos quando ouviu isso, e ela viu o momento exato em que ele processou o peso do que poderia ter sido diferente se ela tivesse contado.
Ellie contou sobre os dias depois do infarto do pai, sobre abrir os livros da empresa e encontrar aquela transferência e ficar de joelhos no chão do escritório do pai às 2 da manhã, lendo documento por documento. Ela ficou em silêncio quando ouviu isso e não disse nada, porque não tinha o que dizer que valesse mais do que ficar quieta. No final, quando o café tinha esfriado e o barulho do lugar tinha mudado de ritmo com o fim da tarde chegando, ele disse: "Eu devia ter ligado diferente naquela noite." "Devia", ela disse, "mas você ligou do jeito que conseguiu. Não é suficiente como desculpa, não é." Ela olhou para a xícara. "Mas é o que aconteceu. E a gente não muda o que aconteceu. A gente muda o que faz depois." Ela levantou os olhos. Ela estava olhando para ela com aquela atenção direta que era uma das primeiras coisas que ela tinha notado nele, meses atrás, quando ainda era uma atenção nova e ela não sabia o peso que ia ter. "Ainda é muito cedo para qualquer coisa", ela disse. "Eu sei. E eu não vou fingir que não tô brava ainda." Não precisava fingir. "Eu mereço a brava." Ela ficou olhando para ele por um momento. "Paga a conta", ela disse. Ellie chamou o garçom sem tirar os olhos dela. E dessa vez o ensaio virou sorriso de verdade, não o sorriso cuidadoso de reunião, o outro, o que ela reconhecia de uma mesa de restaurante em Gramado, numa noite que tinha ficado mais fácil odiar do que saudade. Ela olhou para a janela para não ficar olhando para o sorriso. Lá fora, São Paulo estava ficando laranja com o fim de tarde e tinha um fluxo constante de gente passando na calçada, cada um carregando o próprio peso em direção a algum lugar, indiferente ao tamanho do que as outras pessoas estavam carregando. Ela pensou que 6 meses era pouco tempo para algumas coisas e tempo demais para outras. Pensou que o vestido ainda estava, provavelmente, guardado em algum lugar na casa da sogra. Pensou que não precisava mais saber onde. 3 semanas depois, numa segunda-feira, Camila entrou no edifício da Vettori Holdings, na Faria Lima, com o café na Cofém e o crachá de diretora executiva virando levemente no pescoço com o passo. No 14º andar, Felipe já estava na mesa dele com 2 abas abertas e uma expressão de quem tinha uma pergunta. Chegou o pipeline do 3º trimestre, ele disse: 17 propostas novas, manda para mim. Ela passou pela recepção em direção à sala com o nome na porta e agenda uma reunião com o Henrique para quinta. Tenho uma proposta de metodologia nova para análise de risco que quero apresentar antes de aplicar. Às 10, perfeito. Ela entrou na sala, colocou o café na mesa, ligou o computador, o telefone vibrou. Bom dia. Tô passando na Faria Lima daqui a pouco. Tem um lugar bom para almoçar perto aí? Ela ficou olhando para a mensagem por 2 segundos, digitou: tem, mas você paga de novo. A resposta chegou antes de ela pousar o telefone. Combinado. Ela deixou o telefone virado para baixo na mesa e abriu o pipeline do 3º trimestre. 17 propostas. Prazos diferentes. Riscos diferentes. Cada uma delas ia precisar ser lida do zero, sem atalho, sem pressuposto, com a atenção que o trabalho pedia. Era exatamente o tipo de manhã que ela gostava.